Oferecimento Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Panvel Farmácias, você sempre bem. Expresso do Oriente, tapetes com personalidade somente no DC Shopping. Costaneira, tudo que sua casa pode ter. E panela de pressão Eclock, agora com Safe Plus, muito mais segura. Olá, são destaques no Falando Hoje. O vencedor do Prêmio Jabuti 2006, na categoria Melhor Livro de Contos. Nós vamos falar também dos efeitos da corrupção no cidadão. E ainda, quem são as crianças e os adultos índigos? Fiquem conosco, Falando está ótimo e entrando no ar. As crianças com alta sensitividade, crianças criativas, com muita inteligência emocional, estão sendo estudadas e chamadas de crianças índigo. Deixa eu mostrar esse livro que já está na sua segunda edição, Crianças Índigo, a evolução do ser humano. Está conosco a psicóloga Ingrid Canhete. A Ingrid é especialista em administração de recursos humanos, professora universitária e escritora, autora deste livro, lançando outro brevemente, porque... E os adultos índigo? O que a gente faz com eles? Tudo bom, Ingrid? Tudo Seja bom, bem-vinda. É um prazer estar aqui de novo contigo. Igualmente, esse livro é uma beleza. Está vendo na Livraria do Arvoredo? Na Livraria do Arvoredo sempre. Sim. E na Livraria Cultura também. E agora as pessoas poderão encontrar na Livraria Humanas, né? Cristóvão Colombo também. Humanas, que é ótima livrarias. Aquela livraria perto da minha casa. O que são as crianças índigo, para quem não sabe? Então, as crianças índigos são aquelas crianças que a gente todos nós estamos vendo aí, que são diferentes. Sim. Que têm características muito diferentes, né? E que representam, como o título do livro diz, a evolução da espécie humana. Quer dizer, nada mais natural, o ser humano vem num processo contínuo de evolução. Só que de uns 20 anos para cá, principalmente, isso tem chamado a atenção dos cientistas, dos psicólogos, educadores, estudiosos e dos pais, obviamente. Por quê? Porque as crianças e os jovens, né, vêm demonstrando um comportamento muito diferenciado. Esse comportamento pode ser identificado principalmente através de algumas características. E a mais marcante é a alta maturidade das crianças, desde pequenininhas. Mas tu sentes num olhar de uma Sim. criança ou de um adulto que é alguém que tem uma força diferenciada? Isso se identifica pelo olhar? Sim, apenas? sem dúvida. Aliás, Tânia, essa é uma das características, junto com a maturidade, é o olhar diferente que essas crianças têm desde bebê. Sim. É um olhar muito profundo, sério, muitas vezes. Este olhar aqui é um olhar de uma criança índigo que é um exemplo típico. Sim, é um índigo olhar cristal. Que se vê, atravessa, é uma coisa... Dá a sensação que aquele olho te penetra e te atravessa, não é? Te atravessa e como é que se diz? Lê a tua alma. Exatamente. Porque eles fazem essa leitura. Então, aliás, isso leva a uma outra característica importante, Tânia, que essas crianças e esses jovens, eles realmente nos leem. Então, não adianta falar o que não é verdade, mentir, em outras palavras, não adianta, porque eles sabem o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Sim. E aí isso causa já uma dificuldade, uma barreira muito grande na relação com essas crianças. Pois é, porque essas crianças, a gente pensa, é difícil ser diferente, não? É muito difícil. Esse, aliás, é o tema de um dos capítulos do livro, porque ser diferente é desafiador, né? Fugir da regra, sair do padrão, né? Não se permitir, vamos dizer, homogeneizar nessa sociedade que puxa tanto para isso, né? A massificação. E o índigo é isso, ele é um ser diferente, que tem a coragem de ser, por quê? Porque ele veio com essa missão, ele veio com a missão de sacudir, de cutucar, de exigir uma revisão de valores. Então, isso incomoda. E ao ser diferente e incomodar, o que acontece? Qual é a história de todos os índigos? Eles foram sendo marginalizados. Exemplos de índigos conhecidos?
Índigos conhecidos, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho é um exemplo típico. A Daiane dos Santos, que é uma atleta nossa, né? Um outro exemplo mais distante, Van Gogh, foi um pintor que, na verdade, tem uma história bem interessante para quem quiser pesquisar. E ele foi um índigo precursor, porque numa época onde haviam pouquíssimos na face da Terra, né, ele rompeu muitos padrões e ele sofreu muito duramente. Ele foi pagou com a vida, né? Pagou com a vida. Ele mesmo se tirou a vida porque ele não suportava mais. E como conviver com os índigos? É difícil? Olha, conviver com os índigos é maravilhoso. Eu acho que é muito bom. Tu não acha, Tânia? Nós, como índigos, achamos. Mas não somos só nós. Realmente, conviver com os índigos é uma delícia, é maravilhoso, desde que a gente aprenda, né, a olhar os índigos com esse outro olhar, né, e que a gente aprenda como é que eles funcionam, para que essa convivência seja maravilhosa. E ela vai ser. Porque pode ser muito tumultuada, de repente. Pode ser, em muitos casos. Pontiaguda, às vezes. Pode ser uma coisa dilacerante, assim, para usar uma palavra forte, dependendo de como se lide com esses seres. Então, o que a gente precisa saber? Algumas coisas básicas para uma boa convivência. Primeiro, o índigo não suporta o não pelo não. Então, jamais uma relação pelo controle, pelo mando. Isso não vai dar certo, isso vai virar uma guerra. Insuportável. Eu odeio que me mandem, isso é o que os índigos dizem. Mandou, pode até ser alguma coisa que ele queira fazer, mas se tu mandou, ele não faz. Então, a relação tem que ser democrática, conversada, dialogada. Uma outra coisa muito importante é levar em conta a sensibilidade, a alta sensitividade do índigo, né? Muitas vezes não é preciso falar muito, porque o entendimento se dá de mente para mente. Né? Isso é uma outra coisa que é muito importante. Outra característica dos índigos é a maturidade, como eu falei. Como eles são muito maduros e muitas coisas eles já sabem, sem que tenha sido falado, a gente deve ter o cuidado de respeitar e não tomar um ar de professoral. É como se estivesse ensinando uma coisa, porque aí também cria uma barreira. Bom, o índigo fica vexado se começa a te ensinar coisas. Mesmo que tu não saibas, às vezes. Sim. Não é? Mesmo que... É o tom que atrapalha. É o tom, É o tom assim, mandão e grosseiro, às vezes. Exato. Isso é insuportável. Isso, te tratando assim como se tu não soubesse nada e agora então eu vou te ensinar. Que, aliás, é um problema nas escolas atualmente, está causando muito estresse, porque os professores, os educadores, de um modo geral, claro, tem as exceções, não estão sabendo, né, ainda tomar